Deus vos abençoe, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Livro uma exposição das 7 eras, tomando a era de Esmirna. O Espírito Santo em cada era. O irmão Branham diz que estes eleitos não eram apenas os pensamentos eternos de Deus que deveriam ser expressos na carne, no seu devido tempo, mas esses eleitos são chamados por outro nome. Em Romanos 4,16 diz: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Também Romanos 9, versículos 7 ao 13, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a promessa, a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei, Sara terá um filho. E não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu de nosso pai, Isaque, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Em Gálatas 3,16 também diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridade, como falando de muitas. Então não diz e às posteridades, como falando de muitas, né, plural, mas como de uma só, né, em singular, e tua posteridade, que é Cristo. Gálatas 3,29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. De acordo com Romanos 4,16, encontramos que Deus deu uma promessa segura a toda a posteridade de Abraão. E Paulo coloca a si mesmo e a todos os crentes debaixo desta designação. Porque diz Abraão, o qual é pai de todos nós. Depois ele continua, não apenas para restringir sua definição, mas antes finalizá-la, porque em Gálatas 3 ele identificou a posteridade singular com Jesus e incluiu os filhos descendentes como filhos da promessa, e a promessa como tendo a ver com a eleição ou a escolha de Deus. Isso é exatamente o que temos falado. Estes que são da descendência real são os eleitos de Deus, são os predestinados, pré-conhecidos de Deus, que estavam na mente de Deus, em seus pensamentos, em linguagem bem clara. A noiva verdadeira de Cristo estava eternamente na mente de Deus, embora não expressa, até que cada um surgisse no tempo designado e decretado. Quando cada um dos membros das pessoas surgiu, ele tornou-se expresso e tomou seu lugar no corpo. Assim, essa noiva é a literal noiva semente da palavra falada. E embora ela seja feminina, uma mulher, em designação, é também chamada de o corpo de Cristo. É bastante evidente que ela deva ser chamada assim, pois ela foi predestinada nele. Veio da mesma fonte, era eterna com ele. E está agora manifestando a Deus em um corpo de muitas pessoas, muitos membros. Ao passo que uma vez Deus foi manifesto em um corpo, chamado Jesus, que tinha a plenitude de Deus. Agora, essa manifestação não é mais no homem Jesus, agora é no corpo dele, na igreja, na noiva, nos eleitos. Pois bem, aqui estamos chegando a uma conclusão. Assim como o Logos, o eterno, né? Deus, o eterno, foi manifesto no Filho, em Jesus habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Aquele ser eterno era o Pai, manifestado em carne, e por isso ganhou o título de Filho. Assim também nós, eternos em seus pensamentos, na nossa vez nos tornamos a semente da palavra falada, composta de muitos membros, manifestada na carne, e aqueles pensamentos eternos, agora manifestos na carne, são os filhos de Deus. Assim como somos chamados, nós não nos tornamos semente pelo novo nascimento.
Nós éramos semente e, portanto, nascemos de novo, porque somente os eleitos podem nascer de novo. A razão pela qual nós chegamos a ser vivificados é porque já éramos semente. Naqueles que não são semente, não há nada para vivificar. Mantenha isso em mente. Considere o próximo passo. Redimir significa comprar de volta, restaurar ao dono original. Deus, por sua morte, o sangue derramado, comprou de volta os seus. Ele comprou de volta a noiva semente da palavra falada. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, porque elas ouvem a palavra e seguem a Cristo. Você sempre foi uma ovelha. Você sempre foi uma ovelha. Você nunca foi um porco ou um cachorro transformado numa ovelha. Você nunca foi isso, porque é impossível, porque cada espécie de vida produz a mesma espécie. Não há mudança. Assim como estávamos nos pensamentos de Deus, então fomos expressos na carne. Tinha que chegar um dia quando íamos ouvir a voz de Deus, sua palavra. E ao ouvir a sua palavra, tomamos consciência de quem somos. Entendemos que somos filhos de Deus, reconhecemos o caminho de volta. Clamamos como filho pródigo: salva-me, ó Pai, estou retornando a ti. Veja, você já era uma semente, por isso foi vivificado. Você já era uma ovelha. Veja, é por isso que você conseguiu captar a voz de Deus, porque você já era um pensamento agora manifestado. Então você já era, como diz, éramos filhos, já éramos filhos. Só tomamos consciência da nossa identidade. Isso é tão maravilhoso. Que Deus te abençoe, que essas palavras fortaleçam e ajudem o teu coração. Amém.